Olá, tudo bem com você? Eu espero que esteja tudo ótimo. E chegamos à sexta-feira da 25ª semana do Tempo Comum. E o evangelho de hoje é tirado de Lucas, lá do capítulo 9, dos versículos 18 a 22. E esse é um evangelho que tem algumas realidades muito importantes para a compreensão tanto da obra lucana quanto também do conjunto daquilo que nós chamamos de evangelhos sinóticos. Bom, o que são os evangelhos sinóticos? São aqueles evangelhos que de alguma forma têm relação redacional. Mateus, Marcos e Lucas, eles têm uma relação entre eles, ok? Mas vamos lá, para a gente não se alongar muito nessa parte teórica, vamos mergulhar em coisas espetaculares que esse evangelho nos apresenta. Vamos lê-lo. No versículo 18 começa assim: certo dia, ele orava em particular, cercado dos discípulos. Ora, parece que aqui Lucas se contradiz. Como é que Jesus ora em particular, mas os discípulos estão o cercando? Ele estava no meio dos discípulos? Parece estranha a informação, mas isso pode nos dar a ideia de que Jesus conseguia se conectar com o Pai em qualquer situação, em qualquer ambiente, mesmo estando cercado de pessoas. Aqui nós já podemos extrair uma primeira lição. Nós também precisamos desenvolver esta intimidade com o Pai, que nos conduz a termos esta graça de estarmos em comunhão com Ele, mesmo quando nós estamos no meio de tantas pessoas, no meio de tanta gente. Só que não é só isso que Lucas revela quando dá a informação de que Jesus estava orando. Ao lermos o Evangelho de Lucas na sua totalidade e compararmos esse Evangelho tanto com Mateus, quanto com Marcos e até mesmo com João, o evangelho que nós estamos aqui lendo, o de Lucas, é o evangelho que mais mostra Jesus em oração. Em todos os grandes momentos da vida, do ministério de Jesus, ele está orando. Por exemplo, quando nós voltamos lá ao batismo de Jesus, no capítulo 3, no versículo 21, diz que ele estava orando. Lá no capítulo 6, versículo 12, quando Jesus vai chamar aqueles que serão seus apóstolos, ele também ora. Aqui, no capítulo 9, versículo 18, Jesus ora e pergunta aos seus discípulos quem ele é. Nós vamos discorrer ainda sobre isso aqui. Depois, lá no momento da transfiguração, no capítulo 9, dos versículos 28 ao 29, Jesus está em oração. Depois, Jesus tanto ora que os seus discípulos, no capítulo 11, nos versículos de 1 a 4, perguntam para ele como é que eles devem orar. E aí é o contexto do Pai Nosso. Jesus também conta uma parábola sobre como deve ser a oração, no capítulo 18, a partir do versículo 1. E claro, antes da negação de Pedro, no capítulo 22, versículo 32 desse evangelho, Jesus ora. Ora por Pedro, intercede por ele. E também, claro, você conhece, já no Getsemane, naquele momento da aflição última, o que faz Jesus? Ele ora. Isso está no capítulo 22, versículo 40 e no versículo 46. Então, em todos os grandes momentos dentro desse evangelho, Jesus se encontra em oração ou está lidando, de alguma forma, com o ensinamento sobre como orar. Isso faz com que aquilo que o evangelho vai narrar a partir de agora tenha um peso muito grande. Tem um peso. Ora, qual é a continuidade do texto a qual
Lucas quer dar um peso, quer dar uma carga de importância. Continua assim o versículo 18. Cercado dos discípulos, aos quais perguntou: quem sou eu no dizer das multidões? E aí, o versículo 19 continua: eles responderam: João Batista, outros Elias, outro, porém, um dos profetas que ressuscitou. E nesse momento, há um dado interessante. Há uma repetição daquilo que a multidão falava, já lá nos versículos 7 e 8 do capítulo 9. Lembra? Nós vimos isso no evangelho que passou por essa semana. As multidões falavam justamente isso, que Jesus poderia ser algum dos profetas, ou mesmo Elias e assim por diante. Ou seja, a multidão ainda não tinha compreendido a identidade de Jesus de Nazaré. A multidão estava confusa ainda. E aí, nesse momento, Jesus dirige a pergunta aos seus, dirige àqueles que estavam o acompanhando, estavam do lado dele, vendo ele ensinar, vendo ele realizar prodígios, vendo ele acolher os pobres, os excluídos, os marginalizados daquela sociedade. E aí o texto continua, no versículo 20 diz assim: ele replicou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro então respondeu: o Cristo de Deus. Aqui é preciso que nós entendamos uma coisa. Quando nós olhamos para o evangelho de Mateus, o ambiente no qual Jesus se encontra e faz esse diálogo com os seus discípulos é diferente do ambiente redacional que Lucas cria. Lucas cria no universo da oração, enquanto que Mateus cria Jesus dentro do universo onde o paganismo imperava, ou seja, Cesareia de Filipe, como está lá no capítulo 16, a partir do versículo 13 de Mateus. Então aqui são coisas diferentes nesse sentido, ok? Isso é questão de evangelho sinótico, beleza? Isso a gente vai deixar de lado agora. Um outro dia eu ensino para vocês a respeito disso. Dentro desse clima da oração, Jesus então pergunta aos seus para ver se eles realmente tinham compreendido. E dentre aqueles que ali estavam, os 12, quem se levanta como representante deles é Pedro. Pedro então se coloca e diz: o Cristo de Deus. Aqui, a identidade de Jesus é pela primeira vez presente na boca de um dos seus seguidores. Exatamente. Porque nós temos essa identidade revelada já na boca dos anjos, no capítulo 2, versículo 11 de Lucas, depois pelo próprio narrador, no capítulo 2, versículo 26 desse mesmo evangelho. Depois nós temos os próprios demônios reconhecendo a identidade de Jesus como o Cristo, não é? Lá no capítulo 4, versículo 41. Nós temos também esse reconhecimento na boca do próprio Jesus, no capítulo 4, versículo 18, ele mesmo diz ser o Messias. E agora, nesse momento, pela primeira vez, um dos 12 afirma a verdade. E aqui há algo maravilhoso. O que é o Cristo? Cristo é o Messias. E a gente precisa entender isso agora. O termo Messias é um termo hebraico que foi traduzido para o grego, Cristo. E em português, o que significa Messias? Você sabe? Messias significa ungido. E uma das figuras no Antigo Testamento que era ungida era a figura do rei. Exatamente. Onde é que nós pegamos isso?
Lá em 1 Samuel, capítulo 16, a partir do versículo 1, nós temos a narrativa do momento em que Samuel vai até a casa de Jessé, pai de Davi, para ungí-lo com óleo, derramar óleo sobre a sua cabeça, ungindo-o rei. O Salmo número 2, nós temos lá, o ungido é o rei, o Cristo é o rei, o Messias é o rei. Nesse momento, Pedro está dizendo, tu és o rei, enviado por Deus para realizar o reino de Deus. Essa é uma confissão profunda, muito profunda. E nesse momento, então, ao Pedro revelar a identidade corretamente de Jesus, Jesus faz, então, uma proibição. Ele proíbe, não é? Que eles contem isso para alguém. Ora, isso chama muita atenção. Aqui o que está em jogo é aquilo que nós conhecemos como o segredo messiânico. É claro que esse segredo messiânico, ele está baseado muito mais dentro da teologia de Marcos, onde isso é desenvolvido de uma forma bastante interessante, bastante profunda, sobretudo na primeira parte do Evangelho de Marcos, mas Lucas aqui, ele pega esta visão. Mesmo que em parte, Jesus, aliás, já tinha realizado o sinal, prodígio, não é? E dito que não era para se contar para as pessoas. Aqui ele revela a sua identidade e diz, não é para contar agora isso. Tá? Em Lucas, por que isso está presente? Está presente porque dentro da obra lucana, é depois da morte e ressurreição, ascensão ao céu e derramamento do Espírito Santo, lá em Atos, no capítulo 2, que isso será pregado abertamente para toda a humanidade. Então, quem terá a incumbência de levar esta verdade a respeito da identidade messiânica de Jesus de Nazaré é a igreja munida pela graça, pelo poder, pela força do Espírito Santo. E aí o texto vai terminar. No versículo 22, Jesus vai anunciar aqui que ele deve morrer, que ele deve sofrer, ser rejeitado pelos anciãos, chefe dos sacerdotes e escribas e também ressuscitar. Aqui nós temos a primeira predição da paixão e ressurreição de Jesus, e isso vai acontecer em vários momentos dentro do Evangelho de Lucas, por exemplo, no capítulo 12, versículo 50, no capítulo 17, versículo 25, no capítulo 18, versículos 31 a 33. Jesus vai revelar que ele deve morrer e que ele deve ressuscitar. Nesse sentido, qual é o grande ensinamento posto aqui? O grande ensinamento posto aqui é que Jesus é sim o rei enviado da parte de Deus para realizar o reino de Deus. Mas é importante também entender que este reino de Deus incomoda. E ao incomodar, pode conduzir aquele que o prega ao sofrimento, à dor, à morte. Mas a mensagem última que fica é que quem sofre por conta do anúncio do reino vai ser ressuscitado, vai ser levantado no dia final. E aqui a mensagem para você: mesmo que você sofra por anunciar o reino, por viver o reino, saiba, se você viver a cruz, você vai ressuscitar. Curta, compartilhe esse vídeo, comente aqui embaixo sobre essa grande lição do Evangelho de hoje. Deus abençoe, tchau!